hello. E aí? E aí, beleza? Como é que estamos? Como é que estamos? Beleza? Boa tarde aí. Sabadão. Olhando aqui, né? Tô olhando pra cá porque tá o chat, estou vendo aqui, né? Deveria ter colocado aqui, mas estamos aqui, né? Vamos lá, galera. Como é que vocês estão aí? Vamos falar... Essa semana que vai entrar agora, eu preparei umas aulas sobre modos gregos. Vou fazer mais uma live também. Ao longo dessas aulas, tem aulas gravadas que vocês vão receber, quem se cadastrou. E lives também, que vão ser quem se cadastrou vai ser avisado. Como essa aqui. Essa aqui a gente avisou para todo mundo, até para quem não está cadastrado. Então, se você não se cadastrou ainda, quer assistir as outras, o link está aqui na descrição desse vídeo, desse live streaming aqui. Então, fecha rapidinho o chat. Aí, vai lá no link, já entra no grupo, né? Eu vejo a galera do grupo do WhatsApp também. E já estamos juntos. Estamos juntos ao longo dessa próxima semana que vai entrar aí. Aproveitar que estamos aqui, né? Sem viagem, sem tour e tal, e aproveitar e passar um pouco das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida tocando guitarra, né? Porque já é uma vida aqui, né? Faz um tempo já tocando guitarra. Então, entra lá, fecha rapidinho o chat, clica, se cadastra, beleza? E aí depois você abre o chat de novo e tamo junto aqui, tô lendo aqui, vocês estão falando. Aí eu vou passar um pouco alguns conceitos, né, das escalas, dos modos gregos. Hoje faz uma abertura sobre esse assunto e ao longo da semana. E eu tenho um curso, né, que é o Fator 7. Obviamente, quem gostar do assunto, eu apresento, vou mostrar, vou ensinar coisas. E quem gostar, quiser eu realmente cair de cabeça no assunto e realmente dominar os modos gregos, obviamente, eu tenho o meu curso, o Fator 7, que aí a gente vai abrir as vagas do Fator 7 depois, que a gente abre, né, as turmas, né? Então a gente vai abrir a próxima turma depois. E aí você pode aproveitar o conteúdo que eu estou falando aqui, né? Os assuntos ao longo da semana, aprender várias coisas, dominar, e se você quiser ir além, aí você tem um curso, beleza? Então, se tiver qualquer dúvida, já pode jogar aí. Mas eu queria dar uma geral assim e perguntar. Eu quero começar perguntando, porque eu acho que até anotei minhas perguntas aqui. Que eu acredito que quando a gente fala quando fala das escalas, fica um negócio meio super genérico, né? Vago, talvez, até. Ou quando fala de modos gregos, fica um negócio meio... soa como teoria, sei lá como soa. Eu queria saber um pouco, né, como que soa para você quando fala essa coisa, precisa saber as escalas, ou precisa saber os modos gregos, e aí isso é um negócio que você fala, meu, não quero... Tipo eu com gramática, sabe? Assim, o cara fala, oração coordenada sindética, fala, meu, nem me fala essas coisas que já me trava a cabeça, entendeu? Mas eu gosto de ler, eu gosto de entender, procuro falar certo e tal, né? Mas quando começa essa coisa com vários nomes e tal, me dá um pânico. Então, eu quero saber se com a música, você curte ouvir música, você gosta de tocar, mas quando começa a falar alguns nomes assim, se você tem alguma trava assim, você acha que é muito difícil e tipo, o meu te trava para você, de repente, não tá afim de... Aí você não vai pro próximo nível, né? E tô aqui para quebrar um pouco isso, porque não é tão complicado quanto parece, né? Mas tem um processo, né? Também não é, vou falar, é fácil, ó, em um mês você vai saber, em uma semana você vai saber. Não é assim também, né? Tem que ter uma dedicação. Então eu queria primeiro saber assim, pô, você já toca, você não é mais iniciante, você está aqui, você está iniciando, toca uns acordes, toca no violão, na guitarra, faz um solinho na pentatônica, ou ainda não faz nenhum solinho na pentatônica, ou faz um pouquinho, ou toca e tira alguns solos de tablatura, mas não sabe o que está acontecendo, fica decorando lá casa 10, casa 12, 13, né, não sei o que, fica decorando. Me fala se você está nesse lugar ou se você já entende sobre as escalas, se improvisa com liberdade no braço inteiro, consegue tocar em qualquer tom, você fala,
Dó menor dórico, beleza. Lá bemol frígio, beleza. Sai solando à vontade. Então me conta aqui um pouco. Deixa eu ver, sempre tem um delayzinho aqui dessas lives, então... O Arthur domina bem a pentatônica, mas se sente limitado. Gosta de o Padim, gosta de ouvir as coisas, mas quando vai tocar se sente um pouco dá uma travada. O Pablo já usa os modos gregos associando as funções harmônicas. Falou bonito. O Augusto gosta de ler os termos técnicos, mas toca de forma gosta de pensar simplificado. Dá para pensar simplificado. Eu acho que cara, ontem mesmo eu vi um livro gringo, era Behind Bars, que é tipo atrás das grades, o nome do livro, mas fazendo uma brincadeira atrás das grades com bars de compassos, né? Fala, cara, e era um livro de teoria, assim, sabe? Fala, meu, como assim? Quem vai querer ler um livro com um nome desse? E eu não gosto dessa teoria de livro, assim, claro que é importante até estudar e tal, mas não é você não precisa de tudo isso, né, para tocar e se divertir com música, improvisar, mas certas coisas é bom saber, e o lance dos modos é uma delas, assim, né. O Carran está começando a aprender, está começando a entender. O Valnei tira os solos de ouvido, mas não entende a teoria e tal. O Anthony Rock já entende os modos gregos, é muito bom. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá o live streaming rapidinho aqui. Beleza. O Ricardo está num nível muito baixo. Tal. Beleza. Agora, assim, qual que seria a pergunta, a resposta, a minha pergunta, aí você responde. Entre esse lance de ser que eu até já escrevi e-mail sobre isso, sobre ser um copiador e ser um criador, né? Tipo, você consegue copiar, de repente você tira uma tablatura, você pega na internet algum solo e toca, mas qual que é a vontade de ser um criador mesmo, de botar um backing track, que nem estava aqui, e sair improvisando, né? Tipo... tipo, bota uma base, ouve, sabe o que é, e você sai improvisando, criando, fazendo. E é interessante que às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas como é que improvisa? Ou você decora os solos? Como é que você consegue decorar um monte de música pro show? Como é que você começa, né? Tipo, e na realidade, tudo esse lance de entender as escalas, os modos gregos, meio que responde isso. Porque você não fica decorando um monte de nota. Você meio que já tem uma noção geral da escala que vai estar, a sonoridade que você quer. Então, e aí você já sabe os lugares, né? E aí você pode criar ou pode... você meio que responde ao som que você ouve, né? Que você estudou. Não é uma decoreba, tipo, como se... Imagina só, não consigo nem imaginar como seria um show, quantas casas você teria que decorar, né? Casas, o riff, 1 milhão de casas, os solos, seria impossível, né? Mas como você entende as escalas, a função delas, dali para onde que vai e tal, você fica muito mais fácil de decorar, né? E memorizar o negócio. E se você não decora, você faz na hora. Sabe assim, se você não souber o solo, você faz na hora. Se der um branco, se você, sei lá, você faz na hora. Porque você sabe como é que se faz na hora, entendeu? Então eu queria saber um pouco esse lance de copiador e para entender, né? Um pouquinho onde cada um de vocês que estão aqui nessa live estão, né? E a vontade de poder criar, de improvisar, de criar música, e obviamente de entender a música dos outros. Quando você entende o que está passando, quando você tira um solo e você entende, essa é a escala, isso que aconteceu, por isso que tem essas notas, assim, e você não é tão... Depois que você aprende, você não fica analisando.
mas fica muito mais fácil. É tipo você memorizar um texto na tua língua, em português, do que memorizar um texto numa outra língua que você não fala. Você vai ficar maluco tentando memorizar um texto de uma língua que você não fala, mas se for uma língua que você fala, que você está entendendo o que está naquele texto, você, se falhar alguma palavra, você consegue falar. Você pode até botar só os pontos que você tem que falar e você cria a mensagem na hora, correto? Então é meio nessa, assim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Acha que fica automático depois de um tempo. Obviamente o conhecimento, né, a saber alguma coisa de uma forma geral, ele vai ter o último estágio desse conhecimento, é quando você faz sem pensar, né? Tipo, eu tô aqui falando, eu não fico pensando como é que fala português. Se eu for falar inglês, hoje em dia eu falo inglês com naturalidade, mas às vezes eu tenho que pensar, falar como é que é a construção dessa frase. Ainda tenho que pensar, não é minha língua nativa. Se eu for falar francês, aí eu tenho que, nossa, aí dá uns brancos, ficar tentando lembrar da palavra, entendeu? Então, música é a mesma coisa, que é uma linguagem. Então, quanto mais você faz, mais você vai ter isso como uma naturalidade. E, obviamente, você vai buscar situações mais complexas, né, para você também ir treinando e sempre vai ser divertido você buscar desafios, né? Beleza? Então, esse seria o último estágio, né? O primeiro estágio, que é eu sei que eu não sei, né? O primeiro estágio do conhecimento é você perceber que você não sabe, porque se você nem sabe que existe, por exemplo, estou falando de modos gregos, você nem sabe que existe um negócio chamado modos gregos, aí você está longe de ter esse conhecimento, né? A primeira etapa é falar, existe modos gregos, mas eu não sei o que é. E aí, beleza, porque já é um grande caminho, porque agora você sabe que é simplesmente ir lá e falar, tá, então para eu solar, para eu poder criar improvisos, tal, eu preciso saber essas escalas. Essas escalas estão divididas com esses nomes aí, foi essa organização feita na Europa, né, chamados modos gregos, tal, que a gente dá esse nome. E aí, bom, beleza. Então já sei o que eu não sei. Então esse é o primeiro estágio, né, do conhecimento, é saber o que você precisa estudar, o que você precisa fazer. Então, de repente, você está nessa posição que já é um grande avanço, né? Que agora você sabe o que tem que fazer e tem que estudar. Né? Vamos lá, o Elvis perguntou se memorizar os desenhos não é o ideal. Já vou falar sobre isso, tá? Então, assim, vocês aqui sabem o que é esse negócio dos modos gregos? Porque, assim, a gente vê, por causa da guitarra, por causa do rock, muita gente usa pentatônica e fica na pentatônica, né? O cara decora ali, ó. Então bota essa base aqui. Só pentatônica. Agora foi. Agora os modos, né? Então, se você pensa assim, pô, mas eu toco rock, eu posso fazer um monte de solo pentatônica, né? E realmente, né? Você vai pegar
vários solos históricos aí, Led Zeppelin, Eric Clapton, sei lá, Dave Gilmour, vai estar muito em cima da pentatônica, não só a pentatônica, ela vai estar muito em cima, né? Porque vem do blues e o blues é uma música étnica, né? Não é uma música que veio da Europa. Então, assim, ela não utiliza da mesma forma as escalas, né? Beleza? Faz sentido o que estou falando? Deixa eu ver aqui. Já falo sobre decorar os desenhos. Conheça a pentatônica, conheça os modos gregos e os acordes correspondendo a cada modo, né? Bom, a técnica é outra história. Eu não tô, às vezes você fala uns negócios que eu não entendo, tipo, a conversa. Mas olha só, eu queria que vocês me falassem aqui. Não é automático nos modos. Tipo, então essa questão de você criar, copiar e criar, né? Quanto mais você conseguir criar, improvisar ou entender a música que você quer tocar, melhor, na minha opinião. Obviamente, você vai ter uma longevidade aí no teu estudo, você vai sempre se divertir tocando, você vai sempre ter o prazer tocando, você vai ter sempre curtir essa jornada de aprendizado, de compor, de criar, de entender o que as pessoas tocam, e não fica aquela coisa de uma decoreba da casa, da tablatura, que aí você já esquece no dia seguinte e tal, e você não consegue fazer por conta própria, falar, né, por conta própria, né? E eu lembro quando eu comecei a ter aula de guitarra, né? As primeiras aulas eu aprendi licks e alguns exercícios, tal, né? E, sei lá, um tempinho depois, o professor trouxe, depois dos primeiros desenhos da pentatônica, né? O professor, ele chamava Celso, eu não lembro o sobrenome dele, falar a verdade. Numa escola do bairro lá, que eu também não lembro o nome da escola, era em Pinheiros, em São Paulo. E aí ele deu o desenho, né? Ele chegou lá e falou, ó... Lá, decora isso aí. Aí, beleza. Fui lá decorar, né? A semana inteira. O cara passou isso aí, decora. Aí, semana seguinte, cara, próximo desenho. Beleza. Falou, isso aqui é dórico, né? O outro era o jônio, né? Isso aqui é dórico. Beleza, decora lá. Aí, dá-lhe uma semana, volta lá. Enquanto isso, né? Matrícula ali, o pagamento mensalidade rolando. Aí depois, frígio, ele falou, né, fazendo o frígio aqui. Eu lembro de aprender assim bem na vertical assim, né, sem ser 3 notas por corda, né, decorado. Aí ele falava um monte de nome, né. Aí eu falava, pô, mas eu tô... Aí, beleza, foi aprender. Cada semana um desenho, né. Bom, 7 semanas, né? Tipo, o cara praticamente 2 meses ali passando esse desenho, beleza. Aqueles tempos que não tinha o YouTube, né? Não tinha live streaming aqui, tipo, né? Aí eu falava, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sustenido, sol. Aí eu tocava, bom, mas aqui... Aí eu ficava, mas ele tá dando esse monte de nome e tudo a mesma nota, né? É sempre sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sustenido, sol. E tipo, pra que esse monte de nome? É tipo... Porque não tem um nome só, eu não entendi esse negócio, eu demorei muito para entender, fazer sentido, né? E o cara também não me explicou, se marcar ele não sabia também. E aí tinha aquele monte de nome, porque é assim e pronto, decora aí e começa a tocar. Aí tudo bem, aí você decora esse negócio, bota uma base e fica tocando, né? Essa aqui tá em outro tom, mas... Né? Aí eu, tipo, funciona, né? Você fica tocando ali o sobe e desce a escala, funciona, né? Até mudar algum acorde ali, só que se você parar em algumas notas, não vai ficar tão legal. E o solo não fica legal. Tipo, você começa a tocar assim, tipo, né? Na minha cabeça não ficava legal, falar, mas não tá igual o solo dos caras que eu gosto. Não tá igual o solo do Joe Satriani, do, sei lá,
do Paul Gilbert, do Malmsteen, do Van Halen. Não tá igual. O que os caras têm, né? E aí eu fui tentando, foi aos poucos entender a função realmente de como utilizar e como aprender, né? Os modos de como incorporar as sonoridades, entender a importância de cada nota. Obviamente isso é um processo, né? Que você vai adquirindo aos poucos, mas aquelas primeiras aulas lá, sei lá, o primeiro ano de guitarra, só me deu confusão na cabeça o negócio de modos gregos, que eu falei, isso aqui é uma bobagem. Tem um monte de nome e eu tô falando tudo a mesma coisa, né? Então eu demorei bastante para entender isso aí. Quero saber se aconteceu, ó, tipo, a Matias falou a mesma coisa aconteceu comigo. Professor Picareta não é, tipo, na realidade, é... ó, o Gabriel tá em Pinheiros. Esse atraso é tática de marketing. Mesma coisa aconteceu, difícil mesmo. É difícil, né? Porque é difícil, né? Mas tem essa história assim, e aí geralmente quando você fala com a galera que toca guitarra, o cara, geralmente é a mesma dificuldade. Fala, mas o cara faz confusão, né? E as perguntas que vêm, né? Porque assim, no Fator 7 no curso, aí tem as dúvidas, né? E a galera vem com as dúvidas. Ou quando eu faço alguma live assim, as perguntas que vêm falam, putz, o cara tá pensando daquele jeito lá. Ele tá pensando daquele jeito que, tipo, pra que esse monte de nome se é tudo a mesma nota, né? Porque você aprende Dó jônio, Ré dórico, Mi frígio, Fá lídio, Sol mixolídio, Lá é óleo, Si frígio. Tipo, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Porque tipo, o cara fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tanto que no erudito, piano, erudito e tal, não fica falando essa coisa de modos gregos, né? Na forma que eles aprendem, né? No erudito. E aí, tipo, dá essa confusão. E eu vejo que, meu, isso aí eu tô falando quando eu era moleque, hein, meu? Tô falando há muito tempo atrás, né? E, tipo, é interessante com toda a informação que a gente tem, as pessoas ainda fazem muita confusão, né? Porque a forma de entender e a forma que as pessoas explicam, eu acho que mais confuso. Eu acho que, às vezes, eu vejo gente que coloca bem, explica mais confuso ainda, né? E... o Demacau, eu lembro dele, A Melissa aconteceu a mesma coisa. E aí, Melissa, tudo bem? Agora tá reaprendendo. Na realidade, só o ouro. Lócrio. Até hoje eu não entendo nada disso. Os nomes são engraçados. Tô ficando muito lócrio. Os temas modais usados na videoaula lá da Tajima Rosa. Mas ali tá meio confuso, eu não tava tão claro. Se você pegar, eu tá meio confuso ali do jeito que eu explico, eu acho. Mas beleza. Modos gregos não é desenho de escala, exatamente. Modos gregos, porque primeiro, que quando você aprende na guitarra, o cara que está aprendendo, né? Ele acha que é uma coisa da guitarra, porque vem um bracinho, né? Um desenho na folha, né, num PDF, sei lá. O bracinho com as bolinhas ali e tal. Fala, bom, deve ser um negócio de guitarra, tipo um esquema, né? Uma esquematização de como fica o braço e você toca. Aí o cara acha que esses nomes são aqueles nomes dos desenhos, dos esquemas. Como se tivesse, isso aqui é o triângulo, quadrado, círculo, né? Losango. Como se fosse, esse esquema tem esse nome, esse esquema tem esse nome. E na realidade não é nada disso. Não é o esquema. Na realidade é uma relação de intervalos, né? Uma relação de intervalos que vai dar uma sonoridade e isso tem um nome, né? E aí você pode usar isso em qualquer instrumento, inclusive na voz. Você vai cantar um modo. Então não tem nada a ver com aquela esquematização de bolinha no bracinho, tal, no PDF, na folha, nada disso, né? Então é uma relação de intervalos. Então você tem um modo que é maior, se é o jônio, então ele tem uma tônica, que é a nota dó, ele vai ter uma terça maior, porque é a terça maior que caracteriza se o acorde é maior ou se ele é menor. Então a gente tem os acordes maiores, tem os acordes menores. O acorde maior dá aquela sensação mais feliz, o menor mais triste, né, para deixar sempre como as pessoas usam essa referência, mais melancólico um, mais alegre o outro. Então essa terça maior que dá essa diferença,
E aí, então essa aqui tem duas notas, a tônica e a terça, que é a maior. Aí você tem, são 7. Então é um agrupamento de intervalos que, se esse agrupamento tiver essa terça maior, se já tem essa tendência dele ser mais feliz. Se ele tiver a terça menor, nesse agrupamento, vai ter a tendência de ser mais melancólico, mais triste, mais escuro. Então isso é um dos intervalos, que é um intervalo bem importante, né? Que aí, semana que vem, se cadastrando, você vai ver que vai ter uma aula que é sobre isso. Porque é o primeiro passo de você diferenciar um maior e um menor. Um modo maior e um modo menor. Independente, ó, você tem 3 maiores, você tem 3 menores. É você diferenciar preto do branco. Depois você vai nos... é cinza ou é cinza claro? Cinza. Aí você vai vendo dentro dos maiores as nuances, mas você precisa ir aguçando esse conhecimento. Não dá pra... Geralmente a galera joga assim, toma aí 7 de uma vez, e aí fica muito difícil de você perceber. Porque... E ainda mais quando se explica de uma forma errada, como se fosse desenho de bracinho de guitarra e tal, e aí faz maior confusão, a confusão fica maior ainda, né? Então, basicamente, é um grupo, uma sequência de intervalos, né? Uma sequência de intervalos que você pode ver linearmente, que seria o ideal, como se você tocasse num piano. Isso vai estar nas aulas da semana que vem. Linearmente, como se fosse um piano, ajuda, e tocar devagar para perceber. E aí, o lance do bracinho é uma outra história. Ele ajuda também. Ele vai ajudar também porque é o grid da guitarra, né? Tipo o Matrix aqui da guitarra para você memorizar e decorar. Mas não tem a ver com a percepção, né? Beleza? Por que 12 notas? Essa aí foi uma bela pergunta, né? Bela pergunta. Por que 12 notas, né? Por que 12 horas? Por quê? Né? Por que 12 apóstolos? Por quê? Eu vou te dar uma explicação agora por quê. Só que o caminho é árduo, quem falou, Mega Cold Hands. Olha, eu acho legal falar o porquê das 12 notas, apesar de fugir um pouco do assunto, né? Isso está no curso, porque acaba sendo um pouco mais um detalhe, assim, é uma coisa para você entender de onde vem, né? Da onde vem a coisa, tipo... Mas basicamente, eu vou tentar falar rápido aqui. Se você não entender, não tem problema, porque eu vou falar rápido, o negócio que tem que digerir. Mas toda vez que você toca uma nota, essa nota não é uma nota só, né? Ela é uma pletora, né? Ela é uma conjunção de harmônicos. Uma nota, uma corda vibrando, ela vibra o ar e tem uma série de harmônicos. Então, quando você toca uma nota, você tem esses harmônicos que com a distorção a gente consegue isolar esses harmônicos, mas essa nota aqui, esse harmônico, ela tá dentro dessa nota. Tanto que, se você tocar alto com distorção, você vai começar a dar o feedback, o que são esses harmônicos. Então, uma nota tem vários harmônicos. O primeiro harmônico, mais forte, é o harmônico da nota em si, que a gente está ouvindo. Depois, o segundo harmônico mais forte é o harmônico da oitava, que é justamente a metade da corda, né? Você tem o braço aqui, tal. E o terceiro harmônico é esse harmônico aqui, quinta, que forma o power chord. Por isso que heavy metal é tudo power chord. Distorção é power chord porque é um harmônico que é uma nota que está reforçando a tônica. Beleza? Falando rápido aqui. Então é a quinta, tônica e quinta. Se você pega a nota Mi, por exemplo, vou pegar a nota Fá, vai ficar mais fácil de explicar, você vai ver por quê. Se você pega Fá e toca a quinta do Fá, que é Dó, né, fazendo esse power chord, Dó, tem Fá, Dó, é a quinta. Porque dentro do Fá tem a nota Dó, entendeu? Dentro da nota Fá tem o harmônico da nota Dó. Ora, se você toca a nota Dó, dentro do harmônico de Dó vai ter a quinta do Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É o Sol. Então, Fá, Dó, Sol. Aí dentro do Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Tem o Ré. Entendeu? Você vai nessa cascata, porque dentro de uma nota tem a outra. Então você vai em quintas. Certo? E aí você vai falar, pô, legal. Então, vai infinito isso em quintas? Você me perguntaria, você que é uma pessoa inteligente, você vai falar, pô, vai infinitamente isso em quintas até acabar? Aí eu falaria, não. Vai ter uma hora que vai voltar para a nota Fá. E essa hora é quando você tiver 12 notas. Então, é isso que acontece.
Você tem as 12 notas, é quando você consegue fazer, por causa do harmônico, é uma questão da natureza, é física, né? Ondulatória, física. Por causa disso, você vai ter as 12 notas. É uma nota, aí a quinta dela, a quinta dela, a quinta dela, a quinta dela, a quinta dela. Quando você chegar na décima segunda, desculpa, décima segunda você voltou para a nota Fá. Aí você passou por essas 12 notas. Aí se você reorganizar essas 12 notas, você toca isso. Aí você tem as 12 notas cromáticas, né? Mas elas estão reorganizadas, porque elas deveriam ser. E vai em oitavas. Em oitavas não, em quintas, desculpa. Isso é o ciclo das quintas, mas o ciclo das quintas você tem que entender de onde vem, né? Tipo, senão fica um negócio de teoria, a página do livro, ciclo das quintas, para que serve isso? Da onde vem e para que serve? Eu uso nas minhas músicas muito o ciclo das quintas, cara, tipo, para compor, porque eu sei o som que dá o ciclo das quintas e a sensação que dá. A sensação. Então, quando eu tô compondo e eu falo, eu queria dar essa sensação que vai abrir, que vai chegar ao refrão, que eu quero que abra para um solo, para ficar grandioso o solo, eu utilizo o ciclo das quintas. Então não é só uma questão de entender, ciclo das quintas é legal, só contar até 5 com a mão e tá beleza. Não, você tem que entender o som. Se você entender o som, você começa a utilizar isso. Você fala, e aí tem o ciclo das quartas, que é um negócio que vai retraindo, tal. Então dependendo do som que você queira usar, como você queira usar, para criar a melodia, para criar a sequência de acordes, para criar parte de uma música, você começa a utilizar essas coisas que são muito fundamentais da música. Mas isso aí é aula de composição, hein? Beleza? Se dá para utilizar os campos harmônicos baseados nos modos gregos. Sim, isso aí que eu falei no meu curso Fator 7 é onde a gente vai, porque aí, é como eu falei, eu estou dando uma noção geral aqui. Essa semana eu vou mostrar a importância, né? Aqui eu estou mais mostrando a importância de tudo isso. Você saber, não é uma questão de nome, é uma coisa chata. Tipo, a música toda que você ouve em todo lugar é isso. Não é modos gregos um shape para você subir e descer escala. Modos gregos é a música, é como foi organizada a música ocidental. É tipo, olha, a música ocidental está organizada dessa forma, com essas sete escalas aqui, suas, né? Aí tem como se usa, suas variações, tem a parte da harmonia também, mas é isso que a gente faz, né? Obviamente, se for na Índia ou for em outras culturas, você vai provavelmente achar outras combinações dessas escalas aí, né? Mas é isso. Beleza? Então, aí eu queria só deixar aqui pra gente fazer uma live de composição. Isso aí é sempre uma... Eu tenho no Guitar Evolution, né, que é a minha assinatura, tem cento e tantas aulas lá, 120 aulas, e tem várias aulas que eu vou falando dessas coisas também. Pitágoras, não estou entrando no detalhe, mas esse lance que eu falei das quintas, na realidade ela não é perfeita essa quinta, né? Na realidade, quando você faz 12 notas, ela fica meio fora, fica meio desafinado, digamos assim, né? Não bate certinho, volta pro Fá, sai do Fá, volta pro Fá, né? Então teve um ajuste para poder dar certinho, que é o chamado o cravo bem temperado, né? O cravo, da época do Johann Sebastian Bach, chamado temperamento, que é esse ajuste, um ajuste para poder dar certo essa conta. E aí para poder ficar essas 12 notas certinho. E por isso que a guitarra é um instrumento que não afina em certas situações. A terça maior não afina direito e tal. Por isso que em rock com distorção você não vê muito o cara tocando acorde assim, né? Porque não afina legal, né? Geralmente quando toca uma terça o cara tem que dar uma chacoalhada aqui para poder disfarçar essa leve desafinada que tá nos intervalos e por aí vai. Ou você tem que afinar por acorde quando vai gravar. Aí entra em outros detalhes também, que você, quando começa a ter a experiência da vida real na música, você começa a ver na prática essa questão do temperamento ou não, né? Qual que é a diferença do Guitar Evolution para o Guitar Hex? O Guitar Hex é um plano de treino.
tá? Um plano de treino, várias ideias para você treinar, estudar e evoluir na guitarra, na questão motora, né? Na questão de como treinar, de criar disciplina, de estudar direito, de ir para cima, né? Com tudo, como os caras mesmo falam, os alunos lá, botar a mão na forma, tocar certo, tocar com segurança. Porque você tocar bem, a técnica não é a questão de tocar rápido. Obviamente você vai tocar rápido. Tocar rápido é uma coisa que todo mundo quer, tocar rápido, tá? Um monte de gente quer. Não todo mundo não, mas um monte de gente quer. Mas o lance da técnica é você ter segurança, para você se sentir confortável, você subir num palco e, pô, não ficar nervoso, não achar que vai errar. E, sabe assim, muita gente pergunta, como eu faço para eu entrar tranquilo no palco, alguma coisa assim. Tem muito a ver com a parte de como você treinou para você falar, não, eu não vou entrar e tocar tudo errado, né? Eu sei que eu vou fazer. Então, o Guitar Hacks é mais para você aprender a treinar. O Evolution é uma assinatura, uma ideia que já veio de uns anos atrás, e eu fui fazendo assinatura, quer dizer, você paga por mês e vai tendo várias. E eu fui sempre colocando aula nova, eu sempre coloco aula nova lá. Então agora tem mais de 120 aulas, quer dizer, tipo, como se tivesse. Meu. E aí tem tudo quanto é assunto. Porque, assim, às vezes estou dando aula no quarto de hotel, no camarim, ou em casa, ou sei lá, tem de tudo, né? Que já estou fazendo há uns 2 anos, colocando aula, colocando aula, né? Agora estou sempre aqui, né? As aulas que vêm desde o ano passado, né? Mas umas 120 aulas, aí tem coisas básicas e tem coisas mais avançadas, tem trechos de solos, fala das técnicas, e fala é bem variado as coisas assim, porque são coisas que tudo que eu acredito que seja importante você saber, eu vou colocando lá. E aí tem um guia, né, realmente para você escolher o assunto que você quer estudar, senão também você vai ficar confuso lá. Então quero técnica, aí tem lá quais aulas são de técnica. Cria harmonia. Aí tem lá quais aulas são de harmonia e você segue aquelas aulas. Esse é o Evolution, né? Basicamente tudo que eu vou botando tudo que eu sei, tudo que eu acho importante, como tirar música, até como criar, como gravar, como eu faço para produzir alguma ideia. Então, como compus, né, lá, Rebirth, sei lá, Late Redemption, com violão às vezes. Então, tipo, geral, tipo, o que você ouve do meu trabalho, de alguma forma está sendo explicado ali. Tiago Souza, Kiko, faz uma definição simplificada do que são os modos gregos. Os modos gregos, eles são foi a organização, deixa eu ver se eu vou falar de um jeito bonito, né? Que eu não sou a Wikipedia, né? Mas basicamente, os modos gregos são as escalas, tá? Mas as escalas que a gente usa da música europeia, e a gente usa a música europeia, né? O blues, ele não é uma música europeia, né? O blues. Então, o rock bebe no blues, né? Mas aí a gente explica o blues através da visão europeia, desses modos gregos, só que aí você tem que falar, mas sei lá, o blues está no dórico, mas tem uma blue note. Aí tem uma nota lá que você tem que explicar, que ela chama de blue note, porque não está não tá no dórico, né? Por exemplo, né? Então você meio que acochambra a teoria. Mas os modos gregos são as escalas que vêm a partir dessa questão da série harmônica que está na natureza, que é a física, e desse ciclo das quintas, ciclo das quartas, tal, e essas escalas surgem, né? Essas escalas surgem porque a escala maior, dó maior, ela o próprio lídio, ele é basicamente são 7 notas em quintas. O lídio, você não sabia disso, hein? Você que toca guitarra já sabia disso? O lídio é justamente né, o ciclo das quintas, até a 7ª nota. Certo? Então é isso. Fá, Dó, Sol. Então, Fá, Dó, Sol, Ré, Mi, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o Si, né? 7. Pronto, aí a próxima já vai ser Fá sustenido. Aí já não é mais, porque você não vai fazer uma escala com Fá sustenido e Fá. Então são 7 notas. Esse é o lídio. Então, e aí a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? É isso aí, vem do ciclo das quintas. Tá vendo? Como são as coisas? Então, e aí, tipo, teve uma organização, né? Um estudo, uma teoria tal, aí a escala maior. E aí, a partir da escala maior, aí você tem que estudar no curso, né? Porque senão a gente vai ficar falando aqui, fica muito demorado, complexo, tipo... Mas aí você vai mudando o ponto de referência dessa escala, e aí você vai perceber
de referência. Eu acho que eu estou falando complicado já aqui. Mas, então, por exemplo, você vai fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é a escalinha que a gente aprende já desde criança, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Galinha pintadinha, sei lá, que você ficou ouvindo quando você era moleque. Então, tá lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas aí, e o que aconteceria se você colocasse o Ré como nota principal, como nota referência, como ponto de partida? Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. O que acontece se você colocar isso? Vai dar uma sonoridade, vai dar uma outra relação de intervalos, né? Porque agora o Ré é o número 1, né? Enquanto que no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o Dó era o número 1 e o Ré era a segunda nota. Agora você chama o Ré de primeira e todas as outras vão gerar essas nova referência de intervalos. Aí você toca, aí fala, bom, dá um som. Que som é esse? Como que eu uso? Aí você faz a mesma coisa a partir do Mi e tal, entendeu? Então tem todo um estudo para isso, mas é devagar. Se eu começo a falar aqui um monte de coisa, você fala, meu, isso aqui é muito... Tem um passo a passo, um plano para você seguir, senão você fica confuso e você não sai do lugar. Eu não quero que você fique mais confuso eu falando um monte de coisa aqui aleatoriamente, né? Então tem um plano para você estudar. E nesse plano, eu divido... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver aqui, eu participei dessa... Deixa eu ver aqui. Não sabia do falídio. Né? O Gilson está falando que está muito interessante. Posso deixar disponível? Posso? Deixa eu falar aqui, ó. Eu divido em três, quatro coisas, tá? Quando a gente fala de modos gregos. Para a gente perceber, aqui eu estou fazendo essa apresentação do que é os modos gregos. Mas, como a gente vê um monte de coisa na internet, eu divido em quatro coisas aqui, ó. Olha só, quatro. Tem uma parte que é a parte da habilidade. O que é essa parte da habilidade? Que é a parte técnica e a parte da decoreba. Que aí tem a ver com aquela coisa dos bracinhos, né? É a parte técnica. Ah, beleza, o que eu vou fazer? Vou fazer, é paletada alternada, é ligado, tá limpo, tá abafado, tá sujo. Essa é a parte técnica, né? A flauta vai ter, o lance da flauta. O cara do baixo acústico vai ter os modos gregos, ele vai ter o jeito dele, porque o baixo acústico tá afinado, não, sei lá, um cello vai estar afinado em quintas, né? Tipo, cada instrumento vai ter seu lance. O piano vai ter outra parte técnica, né? Outros problemas a serem resolvidos. A gente na guitarra, a gente paletada alternada, é ligado, a gente vai fazer com sei lá, com paletada híbrida, a gente vai fazer com circular picking, sei lá o que, picking, sei lá o que. Não interessa, essa parte técnica, pra gente dividir isso bem, né? Porque o que acontece? A galera vai na parte técnica de habilidade e de decorar. É 3, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 5, 7, né? Fica assim, número. E aí o cara decora. Uma hora ele tá sobe e desce lá e beleza. Ele não entendeu como usa ainda. Ele não pode falar que domina, só porque ele toca a parte técnica. Isso que eu queria deixar claro. Eu tô falando, quando eu falo entender de modos, entender tudo que eu vou... Esses 4 pontos. Esse é um ponto. Só que com esse um ponto, você já sai tocando. Sobe e desce, escala. Só que o que vai acontecer depois de um tempo? Você primeiro vai achar isso muito legal. Você vai falar, putz, olha, não imaginava que eu poderia fazer isso. Fala, nossa, que legal, eu tô fazendo. Só que aí você vai ter uma frustração que você vai falar, não consigo fazer um solo legal. Não fica tão legal que nem um solo dos outros caras. Aí, porque você não tem os outros 3 pontos. Né? Então tem a parte técnica e a parte, essa parte motora mesmo, né? da técnica e tipo da memorização desses shapes, certo? Isso é importante. Ainda mais se você tocar rock, ainda mais se você quiser mostrar que você tem uma habilidade, fluência no braço inteiro, você precisa passar por isso, tá? No Fator 7 eu tenho uma parte só disso, os padrões, beleza. Os padrões é um bom jeito de treinar isso. Beleza, isso é uma coisa. Tem outra coisa que é o principal, que é a parte da percepção. Que eu falei, você começa devagar. Dá para perceber se é maior ou menor? Antes de querer falar, você tem que aprender 7 sons diferentes de uma vez? Não. Tipo, você sabe grave, você sabe o que é grave, você sabe o que é agudo, entendeu? Agora você fala, eu consigo perceber 7 faixas de frequência,
Aí o cara já tem que ser um engenheiro de som, um cara mais treinado. O cara não pega tão simples assim, entendeu? Ah, beleza, tem grave, médio grave, tem médio, médio agudo, agudo, sabe assim? Aí o cara já tem mais experiência. Então, os modos gregos é a mesma coisa. Você precisa vivenciar eles para você começar a perceber a diferença entre eles. Mas enquanto você está tentando perceber a diferença e perceber a sonoridade, as características, as emoções que você vai ter, porque quando você toca um negócio, você fala, nossa, me lembra aquela música, nossa, me lembra, pô, quando eu era moleque, me lembra, pô, fica legal, isso melancólico, fica, pô, é legal de tocar, isso aqui deixa alegre, isso aqui deixa misterioso, isso aqui parece o filme do Marvel, sei lá o que, entendeu? Tipo, você vai ter umas referências emotivas com essas sonoridades dos modos. E emotivas porque ou é emoção direta ou é emotiva porque te lembra alguma coisa, te lembra um filme, te lembra um momento da tua vida, te lembra uma outra música, te lembra um artista. Alguns artistas usam mais alguns modos do que e outros usam outros, entendeu? Alguns estilos de música. Aí você começa a ter essa relação emotiva. Mas quando você fica subindo e descendo de escala, não necessariamente, é como se você estivesse criando um bloqueio para essa relação emotiva. Então você tem que trabalhar os dois. Só que eles andam em velocidades diferentes. Porque é mais fácil você decorar, por mais que pareça difícil tocar, é mais fácil você decorar um desenho e tocar ele, e fazer a palhetada alternada certinho e tal, é mais fácil do que você entender essa relação de sonoridade e essa percepção. Isso demora, isso é um trabalho mesmo, que você vai fazendo, convivendo e vai percebendo as coisas, entendeu? Precisa de tempo, né? Não dá pra, eu acredito, você pode estudar, tal, no meu curso eu vou mostrando, e você tem que estudar ouvindo melodia, tocando coisas mais lentas que teu ouvido consegue perceber. Porque se tocar escala rápida, vai contra esse negócio, entendeu? Então, quanto melhor você fica nessa parte da habilidade, mais você acaba esquecendo a parte da percepção, que cada vez você toca mais rápido, e quanto mais rápido, mais difícil você perceber, porque é muito rápido, o cérebro não está ainda preparado para aquilo, entendeu? Então você tem que voltar e trabalhar devagar as escalas, para perceber. Então uma coisa é tentando tocar rápido, outra coisa é tentando tocar devagar para perceber, entendeu? Então esses são dois pontos. O terceiro ponto para mim é a visualização mesmo no braço, de entender os intervalos. Que alguém perguntou aqui sobre intervalo. E também é outra coisa difícil. Porque quando você está tocando aqui, ó, 137, 137, 137, não sei o que e tal, você está meio que decorando casa. Por isso que quando fala para tocar em outro tom, os caras, outro tom não dá, só toca em Lá menor e Mi menor. Daí você fala, não, vamos tocar em Lá bemol, aí o cara fica travado. Aí Fá menor, vamos tocar sei lá, em Si bemol frígio, o cara travou. O cara nunca passou por isso, aí travou. Porque ele ficou decorando por casinha, né? Então ele não está vendo os intervalos. Aí uma outra forma de ver as coisas, né? Tudo se une, né, no final das contas, mas são formas diferentes de ver as coisas. Então é a habilidade técnica, que você tem essa memorização dos shapes e a parte técnica puramente dita, que aí tem a ver com guitar hacks, né? De treinamento, de sentar ali a bunda na cadeira e, ficar, tocando. Você tem a parte da percepção, dessa conexão de referências, conexão emotiva, referências de outras músicas, de filmes, o que seja. E aí você tem a visualização do intervalo, conseguir tocar as oitavas, as quintas, as terças, entender onde está o arpejo, a tétrade e tal, e começar a ver isso também. Não é simples, demora, tá? Demora. Aí depende de quanto tempo você toca por dia, mas demora. E a quarta parte que eu falei, essas três são importantes, e a quarta, que eu também gosto, e no meu curso tem uma parte que é só no papel. Só no papel. Você vai escrever as coisas, você vai escrever o campo harmônico em 12 tons dos 7 modos. Porque aí vai ser, de uma outra forma, você vai enxergar aquilo no papel, fora da guitarra, perceber que isso não é uma coisa de guitarra, isso é uma coisa da música. E, né, então aí você vai estudando essa outra parte, entender o ciclo das quintas, das quartas, onde entra o sustenido, o bemol, montando as escalas, os modos, olhar e falar, isso aqui é parecido com isso realmente, isso aqui é bem diferente disso. Dá para perceber que a escala está como se estivesse diminuindo os intervalos, isso aqui está mais sendo expandida. Você vê isso no papel. E aí isso vai te ajudar também, né, na forma que você toca, porque você está enxergando de uma forma visual em outro meio, né? Que aí no caso seria o papel, ao invés de tentar ver pela guitarra.
Então eu divido essas 4 partes e elas têm formas diferentes de aprender e elas têm tempos diferentes de aprendizado. E por isso que as pessoas começam a se embolar todos, porque ela fala, não, eu tô tocando, mas eu não consigo ouvir. Claro, normal, porque é muito mais fácil tocar um negócio do que perceber. Ou o cara acha que está tocando bem as escalas sobe e desce, e ele acha que já deveria estar fazendo música com total controle emotivo daquelas e criando melodias e tal. Não, não necessariamente. E tem gente que tem um super controle de melodias, é um músico melódico, mas não necessariamente tem habilidade técnica, porque são coisas diferentes. Quero saber se faz sentido aqui, já falei demais aqui, tô até ficando rouco. Faz sentido o que eu falei aqui? Então é o seguinte, ó, essa semana a gente vai ficar falando disso, beleza? Mas isso aqui era uma introdutório e espero que vocês tenham gostado aqui dessa minha dividir, né, em 4 partes para ver se faz sentido e também para quem já toca os modos para entender que de repente está tocando só uma dessas partes aqui, entendeu? E vai precisar englobar para realmente falar, meu, tenho conhecimento disso e vou criar música, solos, improvisar, entender tudo que está acontecendo com facilidade. Beleza? Me diz aí se faz sentido. Onde a menor harmônica é uma variação dos modos. Uma vez você entender os modos, fica muito fácil você ir para as outras escalas. Muito fácil. Porque ela é uma variação, entendeu? Então a menor harmônica é a menor melódica. A menor harmônica eu olho com a sétima maior, mudou. Só que você já sabe o que é uma sétima maior. Porque você já viu a sétima maior em outros modos. Então, e aí tem uma explicação, tem um momento que ela acontece. A menor melódica é a mesma coisa. É o dórico com a sétima maior. Então, aí você também fala, ah, beleza. Obviamente você tem a parte da motora, que você vai ter uma notinha diferente ali, que você precisa dar uma treinada também, que vai ter uma leve diferença ali para você. Mas uma vez você dominando os modos, meu, fica fácil você expandir para os próximos passos. E assim, eu acho errado começar a falar. É tipo pegar um negócio lá na frente que você vai usar pouco. Você vai usar pouco a menor melódica, por exemplo. Vai usar super pouco. Né? Você vai usar mais se você for tocar fusion, se você quiser um som diferente, mas você vai usar pouco. Então, imaginando o estilo que você toca aqui, né? Então não tem porquê você não dominar muito bem os modos gregos e aí fica só aquela notinha especial que aí seria da menor melódica. Se bem que a menor melódica ela vem por outro motivo que não é exatamente a forma que a gente usa aí no Fusion e tudo mais, né? Que é um outro papo para um outro dia. Mas beleza? Ó, o Ricardo pergunta, pode usar o eólio e dórico na mesma improvisação? Pô, isso aí é a coisa mais comum, né? Não vou falar que é básico, mas é comum, né? Tipo, pra mim é como se fosse quase, eu sei a diferença. Tipo, isso tá em todas as músicas, cara, que você possa imaginar. Você tá pô, sei lá, tipo, né? Quando o cara faz, tipo... Rebirth do Angra. Putz, tem tantas músicas que brinca com esse eólio dórico. Então é tipo super comum e se torna quase como uma coisa só, sabe assim, tipo, porque é um modo menor, né? Aí você pode brincar com lá dentro entre os menores, entendeu? Fica variando entre eles. Aí o solo começa a ficar mais interessante. E você já é o próximo passo realmente, né? De essas nuances e começa a deixar o solo mais rico, a tua composição mais rica, a sequência de acordes mais rica, e aí você fala, agora eu tô entendendo When My Guitar Gently Weeps dos Beatles, né, e tantas outras músicas, Rebirth, né, que eu falei, sei lá, Late Redemption do Angra, eu uso direto, tá, em todo lugar, as músicas todas, vai ter isso aí, e aí na hora de improvisar também sai misturando tudo, mas com consciência, né, essa aqui dá esse som, essa aqui vai dar esse som, e na hora do improviso eu escolho o que eu quero, entendeu? Mas pode sim e pode muito. Beleza? Galera, é isso aí. Fiquem ligados, ó, entra lá na descrição, clica lá porque a gente tem um grupo do WhatsApp também, eu posso responder coisas por ali também, se for, né, dúvidas.
e tamo junto, beleza? E aí vocês vão receber os materiais e vão receber também as notificação quando vai ter a live, quando vou ter as aulas e tudo mais, fica melhor receber pelo WhatsApp do que pelo e-mail, ou esperar eu bater, tocar a campainha da tua casa que eu não vou fazer para te avisar. Então, o WhatsApp é o mais fácil. Entra lá agora, se cadastra ali, tá aí na descrição, fecha o chat rapidinho, entra lá e vamos com tudo, beleza? Aproveita que eu não estou em turnê, que eu estou aqui e posso aqui tentar da melhor forma pensar o jeito mais fácil para você chegar lá, entendeu? Pra, tipo, né, o, porque existe um processo de aprendizado que não tem como fugir, mas a gente pode acelerar esse processo de aprendizado, a gente pode acelerar a compreensão das coisas, e aí vai contigo, entendeu? Então eu tô aqui sempre pensando quando eu faço essas lives, ou as aulas, ou os cursos, tipo, qual que é a melhor forma, né? Porque eu demorei, porque eu fiquei... não tinha tanta informação e eu fiquei ali tentando descobrir, e eu descobri utilizando, né? Fazendo música, improvisando, né? Levando na cabeça e tal. Então, assim, como eu posso pegar tudo isso e deixar de um jeito mais fácil? Eu fico sempre pensando, e por isso que eu falei, ó, tem 4 coisas, né? Se você começa a misturar tudo, você acha que é um negócio mal complexo, mas não. Você tem esses 4 assuntos e vamos trabalhar eles, não deixar nenhum de lado e vamos com tudo. E aí as coisas ficam mais fáceis. Provavelmente o teu aprendizado vai ser mais rápido do que foi para mim e você vai entender muito mais rápido dessa forma que tô exemplificando, explicando depois de tantos anos de experiência aqui que eu tive utilizando essas escalas que eu utilizo até hoje, ainda me surpreendo como elas podem soar de forma diferente, né? Que eu ainda falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então é uma coisa para a vida inteira, assim, de você ficar sempre descobrindo novos caminhos. Beleza? Abraço, gente. Fui. Mais uma vez, cadastra lá, porque aí eu não preciso ficar falando quando que vai ser, quando não vai ser, beleza? Tá o link aqui na descrição e tamo junto. Abraço.